garotas, estudantes desse nosso Brasil. Está começando mais um The Philosophy. Hoje o programa promete. Para falar sobre Gottfried Wilhelm Leibniz, parece uma sopa de letrinhas, né? Um dos maiores e mais influentes metafísicos, pensadores e lógicos da história, temos o mestre em filosofia Juan Rodrigues Braz Santana, formado pela Universidade Federal do ABC, que atualmente leciona na Universidade de São Paulo. The Philosophy no ar. E a gente começa o programa perguntando ao nosso especialista: como foi seu primeiro contato com esse baita filósofo? Boa noite, Lorena. Boa noite a todos aí presentes em casa. Bem, acho que a gente pode chamar ele só de Leibniz, não é mesmo? Porque é como ele é mais conhecido e também é bem mais fácil de pronunciar, né? Cá entre nós. Eu conheci ele, o nosso amigo, logo no ensino médio, quando eu comecei nas aulas de filosofia. Os professores falavam sobre ele. E aí eu achei bem interessante, né? E inclusive cato eu, né? Nesse caminho que eu segui. E inclusive mais tarde na faculdade, quando a gente começou a estudar, aí a gente desembicou mesmo e foi entender o que ele pensava sobre esse mundão, nosso meu Deus. Confesso que também aprendi sobre ele no colégio, mas lembro-me vagamente. Sabe como é? Algumas coisas acabamos esquecendo. Mas recorde-nos um pouco dele. Qual foi seu papel na filosofia? Bem, eu poderia ficar horas e horas e horas falando aqui do Leibniz e ainda seria pouco para explicar tudo o que ele falou. Mas bem, começando pelo começo, né? A gente pode dizer que o Leibniz ele não organizou o pensamento dele de uma forma sistemática ou tudo separadinho, sabe? O que acontece é que, mesmo assim, a gente consegue perceber uma linha de raciocínio. O Leibniz ele vai dizer que no mundo existe uma ordem natural de organização das coisas. Ou seja, tudo está do nosso jeito, do jeito que nós conhecemos, porque essa é a melhor forma possível dele estar. Então, dentro de várias possibilidades, a que se encaixa melhor é a nossa. E isso aconteceria, por exemplo, no nosso exemplo, em nós, os seres humanos. Nós seríamos a imagem de Deus. E como Deus nos fez a própria semelhança, nós seríamos a melhor opção possível. Então, dentro de várias possibilidades, nós seríamos a que foi escolhida por apresentar ser a melhor. Nossa, isso me lembra a mitologia asteca, sabia? Recentemente estudei o assunto. Os astecas eram politeístas, né? E eles acreditavam que o mundo, na verdade, teve 4 outras criações. Cada criação representava um sol. Porém, todas tiveram um defeito e somente no 5º sol o mundo estava perfeito. Alguns até dizem que os outros 4 sóis eram tentativas dos deuses de criar o mundo, ou seja, era baseado no método de tentativa e erro. Então podemos dizer que o mundo que vivemos é o melhor dos mundos, não acha? Nossa, com certeza. No momento que você começou a falar, eu já comecei a relacionar isso daqui na minha cabeça, né? Mas realmente, nossa, que legal, tem muita relação mesmo. É muito interessante quando a gente consegue relacionar uma, duas, três, quatro. Quanto mais matérias, melhor, né? Onde que você viu isso? Ah, eu vi num documentário de biologia. Muito bom, recomendo. Nossa, eu realmente vou procurar sobre isso, porque eu achei muito interessante. Tem muita relação com filosofia, né? O próprio Leibniz, ele dizia que as possibilidades de organização do mundo, elas são infinitas. Elas são infinitas. O mundo pode ser organizado de diversas maneiras, sem ser a que nós somos organizados hoje em dia. Mas Deus, utilizando da sua razão, escolheu a melhor dentre todas as formas. Então é por isso que o mundo é como é hoje. E voltando ao assunto do Leibniz, a razão é bem importante para ele, não é? Sim, sim, a razão vai afirmar que uma coisa só pode existir necessariamente se ela tiver uma causa, ou seja, uma causa de começo e uma causa de fim. E então assim todas as coisas do universo poderiam existir. E nesse contexto todo também há as ideias. Bem, para ele as ideias seriam tanto inatas quanto adquiridas pelo homem, e porém existindo fora dele. Então, nesse sentido, existiriam também as ideias obscuras, que seriam aquelas as quais a gente não teria conhecimento suficiente. Já que tem a ideia obscura, também tem a ideia luz? Na- Elas são as ideias claras. As ideias claras, elas trazem algumas distinções, algumas coisas que nos permitem ter uma compreensãozinha um pouquinho maior, né? É claro que não seria só isso, né? Não, não é só isso. Bem, as ideias claras podem ser confusas ou distintas. As confusas trazem características um tanto com mais gerais.
assim, e por essa falta de essa generosidade delas, a gente acaba por ter uma ideia um pouco vaga. Agora, as ideias distintas, elas apresentam uma definição tão clara que elas se tornam únicas. E funciona assim para todo mundo? Essa organização toda, ela tá meio fora, assim, do nosso pensamento. Ela tá um pouco mais relacionada com como o nosso cérebro organiza e interpreta informações. Olha, eu acho isso muito massa. Parabéns, mestre, por tanto conhecimento. Ah, Lorena, sou eu que agradeço pela participação, pelo convite, né? É sempre bom a gente compartilhar informações com quem está disposto a ouvir a gente. Então, bem, obrigado por tudo e é isso. Obrigada pela audiência. Esse foi o The Philosophy de hoje. Lembre-se de se inscrever aqui no canal e dar aquela curtida. Assim trazemos mais conteúdo legal para vocês e o negócio fica tubalaco-baco. Até mais!